Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Antifrágil e esse é o quadro Traduzindo Financês. Aqui eu vou te ajudar a compreender de uma vez por todas algumas das palavras mais utilizadas no mercado financeiro. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é um fundo imobiliário de tijolo. De uma forma bem simples e resumida, eu posso contar para você que um fundo imobiliário de tijolo, ele é uma empresa, uma gestora, que decide captar recursos, dinheiro de vários investidores, para investir no segmento imobiliário. Tá? Então, o foco principal, a finalidade da construção daquela empresa é gerir esse patrimônio para investir em prédios, comerciais, escritórios, galpões logísticos, shoppings, fábricas, hospitais. Então, tudo que a empresa perceber no mercado que está valendo a pena investir e usufruir de toda aquela valorização do imóvel, além dos aluguéis recebidos pelos inquilinos, ela vai compor essa carteira. Tá? Pode ser em diferentes estados do Brasil, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, até também cidades do interior. Não importa também o tamanho daquele imóvel, pode ser um shopping inteiro, pode ser um prédio comercial inteiro, chique, lá na Faria Lima, pode ser um galpão logístico lá no Rio de Janeiro. Então não tem uma limitação de metragem, de localização. O fundo ele tem uma liberdade bem legal para tentar montar a melhor carteira imobiliária para os investidores que acreditam naquela gestão. E dentro de fundo imobiliário de tijolo, a gente tem duas finalidades. Então, você pode investir nessa classe de fundo imobiliário com dois objetivos. Um é de gerar renda passiva, de gerar renda mensal através do recebimento dos aluguéis, e eles vão repassar para os investidores que têm cota desse fundo através de dividendos. E tem uma outra finalidade, você pode entrar num fundo de tijolo com a finalidade de receber no longo prazo. Então, ao invés de ser fundos de tijolo para geração de renda, vai ser para desenvolvimento imobiliário. Tá? Então, o que vai acontecer? No de renda, ele vai pegar ativos imóveis já prontos, com inquilinos para pegar o aluguel e repassar para todos os cotistas do fundo. E o outro é focado para quem quer entrar num empreendimento, que ainda vai ter todo aquele processo de construção, depois vai ter a venda daquele empreendimento. Então ele vai ficar meses, às vezes anos, sem ter o retorno que ele teria caso ele estivesse uma outra fatia lá que recebe mais renda mensal. Mas também, quando o projeto for entregue, toda a valorização daquele projeto vai voltar para ele de uma vez só. Então, o fundo de tijolo, tem gente que fala, não, é só investir em fundo de tijolo lá que você todo mês recebe aquela graninha na sua conta. Não é de forma tão genérica, tá? Então, quando você for escolher o fundo, você tem que ver direitinho qual que é o objetivo dele. É de gerar renda? Já investe em imóveis prontos? Já recebe aluguel para te passar? Então, se for, tudo bem. Você está certinho, você está indo no caminho certo, você vai receber uma renda passiva. Agora, está entrando num fundo imobiliário que quando você for pesquisar, ele investe em corporações, construção, projetos longos aí para entregar um resultado para você lá na frente, saiba que o foco desse fundo não é te pagar todo mês aí dividendos, tá bom? Então é bem legal você saber a finalidade e o objetivo daquele fundo para você atrelar ao seu perfil de investidor e aos seus objetivos. Agora que você já conhece um pouco mais do que é um fundo imobiliário de tijolo, e as características, como ele funciona, eu vou trazer os principais indicadores que você pode ficar atento para chegar nos melhores fundos. Vamos começar com a vacância física. O que seria a vacância física? É o percentual que representa a área que está desocupada, que está sem inquilino, que você não está conseguindo locar aquele imóvel. Então, de uma forma bem prática, a gente pode trazer um exemplo da seguinte forma. Vamos supor que você tem uma área disponível ali para locação de 100 metros quadrados.
e você não está conseguindo alocar 10 metros quadrados ali por causa de uma situação específica, e você vai ter 10% de vacância física. Ou seja, quantos por cento aqueles 10 metros representa da área total? Representa 10%, tá bom? Então, essa é uma métrica bem importante, porque isso vai impactar diretamente na distribuição de dividendos para você. Vamos supor que a pessoa tem um shopping lá enorme, com uma metragem enorme, ou um prédio, né, comercial enorme, cheio de sala comercial, mas de todo o espaço alocado, 50% ali, né, tá com vacância e ele não está conseguindo alocar. O que vai acontecer? Você tem um potencial aí de 100% de recebimento de aluguel, você está recebendo só 50%. Tá? Então, isso impacta muito, tá? E você pode até colocar um balizador aí, uma dica que você pode utilizar nos seus filtros, é o seguinte: uma vacância física de 10 a 15% é bem normal, é aceitável. Inclusive, o poder, né, de negociação provavelmente vai estar com o proprietário. Tá? Agora, se começar a passar de 20%, né, começar a ficar muito preocupante, você já pode entender que o poder de negociação está mais na mão dos inquilinos. Por que, Willer? Que só olhando, né, esse percentual da vacância, você fala que o poder da negociação está na mão do proprietário ou está no do inquilino? Vamos supor que você tem, né, essa sala comercial que você não aluga de jeito nenhum, sua vacância física está alta e você tem dificuldade de alugar. Provavelmente não tem uma localização tão boa, né, ou o imóvel não está tão bem cuidado, ou está passando por uma crise aí, né, e o valor que você estava cobrando está muito alto. Então, tem vários fatores que provavelmente o inquilino já está sabendo, já percebeu, já fez a análise, e ele vê que você está com dificuldade de locar. O que ele faz? Vai te apertar, sabe que você não vai conseguir vender tão fácil, vai te apertar até você chegar no valor que ele quer. Tá? Agora, se, poxa, é uma área bem localizada, que a vacância está próxima aí de zero, né, 10%, e o inquilino percebe, né, essa situação, o que o proprietário tem? Ele tem o poder nas mãos. Né? Por que ele vai se rebaixar, vai fazer um desconto, né, acima da média para aquela pessoa, se ele sabe que ele pode alugar a qualquer momento, se aquele inquilino atual sair, mês que vem já tem um novo, tá? Então, esse tipo de relação entre, né, o poder de negociação, que é muito importante você saber, né, atrelado a várias outras coisas, né? Eu mostrei, né, localização, né? Já vou mostrar outros indicadores, mas isso é um fator bem crucial para quem investe nesse tipo de fundo. Outro indicador que é muito legal de ser utilizado é a absorção líquida. O que seria isso? Eu vou trazer um exemplo aqui prático também para ficar mais didático, tá? Vamos supor que você tem, né, um inquilino que ocupa atualmente 1.000 metros quadrados e ele está saindo para um outro imóvel que é também do seu grupo, que é de 1.000 metros quadrados também. Tá? O que está acontecendo? Está pegando um espaço vago de 1.000, mas está deixando outro espaço de 1.000 vago também. Então você não teve uma absorção líquida positiva, você ficou na mesma. Agora, como que você tem uma absorção líquida positiva? Né? Quando que você percebe que, olhando a sua carteira de cima, mais espaços estão sendo absorvidos? Quando tem, né, por exemplo, o inquilino que ocupava 1.000 metros quadrados, agora numa situação em que ele está indo para um outro galpão seu, para um outro lugar que agora é de 1.200 metros quadrados, por exemplo. Então, qual que é a absorção líquida que você tem nesse caso? De 200 metros quadrados. Então, né, ele deixou um espaço de 1.000? Deixou. Mas agora você tem 1.200 ocupado. Então, a diferença de 200 metros quadrados fez com que você ficasse positivo, né, nessa absorção do espaço, nessa ocupação que você tem. E essa absorção líquida pode ser tanto de movimentação de inquilino dentro dos imóveis, né, que você tem na carteira, ou pode ser de um inquilino novo chegando. Né? Então, se você tinha, né, um espaço desocupado ali de 200 metros quadrados, não necessariamente precisa sair um e ir para o outro. Né? Você pode pegar um outro inquilino que nem fazia parte aí da sua carteira e ele ocupa aqueles 200 metros. Você também, se você não perdeu, né, nenhum imóvel naquele dia, você está tendo, né, uma absorção líquida positiva também. Então, isso é um outro fator legal, né, de você observar, que o fundo está
ao longo do tempo tendo, né, uma maior ocupação e está tendendo a ser mais otimizado. Outra coisa muito importante, tendo em vista que o fundo investe em coisas reais, em ativos físicos, é a qualidade e a localização. Então, esse imóvel ele é bem localizado? Está numa capital? Está numa cidade do interior? Está localizado, né, perto de uma BR? Está localizado mais no centro? É uma parte mais comercial? É mais residencial? Possui uma boa qualidade, né, no imóvel, ou seja, está sendo bem cuidado, né, tem ar-condicionado, tem elevador, está sendo bem cuidado pelos inquilinos. Outra coisa também que às vezes você pode ver, né, para aproveitamento do espaço, né, você pode observar se aquele escritório, aquele espaço, né, ele é mais arredondado, ele tem muitas quebras na planta, né, dificultando o aproveitamento do espaço, ou ele é mais quadradão, mais retangular, e o inquilino que for pegar consegue aproveitar mais o espaço, né, não fica dividindo tanto os ambientes. Então, tudo isso, né, se tem um pé direito alto, se ele vai conseguir, se for num galpão logístico, por exemplo, né, qual que é a altura desse galpão? Ele é mais antigo, né, onde os galpões eram mais baixos, ou ele é uma safra nova aí de galpão, onde o pé direito é enorme e ele consegue empilhar ainda mais caixas e otimizar o metro quadrado. Então, tudo isso, né, a qualidade do imóvel, a localização, até no galpão logístico, por exemplo, a ver com localização, ele está perto de uma BR para poder parar o caminhão, já entrar na estrada e, né, distribuir os produtos. Ele fica perto, né, dos clientes, ele vai conseguir entregar de uma forma rápida, né, porque às vezes, por exemplo, Magazine Luiza, Mercado Livre, essas empresas que precisam de galpões logísticos para entregar rápido dentro das cidades, às vezes ele tem que estar num lugar bem estratégico para que entregue no prazo estipulado. Então, tudo isso vai fazendo diferença, tá bom? Outra coisa que é relevante, né, a qualidade de crédito daqueles inquilinos. É um inquilino grande, é uma empresa conhecida, né, ela colocou boas garantias no contrato, né, ela tem inadimplência, como é que está a situação financeira dela? Né? Então, tudo isso também vai impactar para que você tenha mais tranquilidade, que você saiba, né, que no futuro, né, tanto no curto, longo, médio prazo, você tem uma boa chance de manter esse resultado que você está vendo hoje. Outra dica que é legal também, preferir fundos imobiliários de tijolo que possuem 100% do imóvel. Tá? Então, o que que isso causa? Né? Por que que isso é importante? Porque vamos supor que você tem um prédio comercial inteiro na sua mão. Você pode gerir, pode fazer as reformas, pode colocar mais um elevador, pode, né, cuidar dele bem certinho, pode negociar o valor que você está disposto, né, depois da sua análise, pode negociar o valor que você acha justo. Então, a gestora, né, do fundo imobiliário ela tem mais poder ali nas mãos. Agora, vamos supor que tem um prédio comercial onde o fundo imobiliário é dono de 50% e tem um outro cara lá que é dono de mais 50%. Nem sempre eles vão entrar num acordo, às vezes a outra pessoa, né, não é o foco dela aquele empreendimento, então tudo que é proposto para ela de inovação, de mexer ali no imóvel, ela sempre nega, às vezes não entra em sintonia, às vezes tem alguma briga familiar lá dentro e a parte dele entra em jogo, né, começa a ficar mais abandonada. Então, se for possível você perceber, né, que aquele fundo detém sempre o imóvel inteiro, ao invés de só fatias, percentuais, vai ser interessante, porque você sabe que vai ter mais autonomia. Tá? E, inclusive, uma outra coisa importante é evitem pegar fundos em que a gestora tem apenas um imóvel. Né? Então, poxa, tem um fundo imobiliário aqui, o Ilha de Tijolo, que eu vi que está super bom, mas ele só tem um imóvel com um inquilino, né? Será que é uma boa? Né? Será que não é melhor você, dentro daquele fundo, estar um pouco mais diversificado? Será que não ia ser interessante depender de mais inquilinos do que só de um? Imagina se aquele seu único inquilino é uma empresa enorme, né, que a planta, né, que foi desenhada para aquela fábrica, para aquele shopping, é meio único, tá? Que só aquele hospital, por exemplo, vai utilizar aquela planta. Se você fosse tentar pegar um outro inquilino, teria que ser um outro hospital, né, uma outra fábrica do mesmo segmento. Então, se você começar a depender muito de um inquilino só, de uma coisa muito específica, mesmo que aquele inquilino seja de qualidade, seja de confiança, você sempre depender de uma coisa só nunca é bom na área de investimentos. Então, prefira
fundos que têm mais de um ativo, mais de um inquilino, tá? E que tenha toda essa somatória de outros critérios que a gente está conversando aqui. Outro indicador que é muito utilizado é o preço sobre valor patrimonial. Então isso vai mostrar o quanto que os investidores estão topando pagar por aquele imóvel. Ele vai mostrar o quanto que é o valor de mercado, né? O quanto que está sendo negociado, né? Isso conta muito com a percepção, né, dos investidores sobre o valor patrimonial, que é o quanto ele realmente vale, né? Então, se ele tiver com ágio, né, se ele tiver sendo negociado acima do que ele vale, do seu valor patrimonial, você tem que perceber, opa, isso aí, né, tá fazendo sentido, não está muito acima, né, do que realmente ele deveria estar sendo negociado, ou está tendo uma obra ali próximo de infraestrutura, né, que vai, né, deixar a circulação dos carros mais fácil, vai trazer mais lojistas, o que está fazendo ele ficar tão acima, né, do que ele vale de forma contábil, né? Ou a situação inversa também, né? Ele tem um valor patrimonial lá de R$ 1 milhão e está sendo negociado a 850. Pô, por que está com esse deságio tão grande? Por que ele está com esse desconto? Por que os investidores não estão apostando nele? O que está acontecendo em volta? Né? Aconteceu alguma obra ali perto que destruiu com o local? Né? Ou o prédio está ficando cada vez mais, né, desgastado, prédio antigo, está tendo uma vacância grande, inadimplência. Então, o que está acontecendo? Por que os investidores estão tão descrentes? Ou por que eles estão tão otimistas? Então, os dois cenários é legal você entender, tá bom? Tente fazer uma análise ali para que fique o mais próximo por cento de um. Né? Não tem uma régua exata, Willer. Qual que é uma margem que se coloca? 1,3, até 1,5 e também de forma mais, né, negativa ali, até 1,08. Qual que é a margem que você usa? Não tem exatamente uma régua, né, uma fórmula, tá? Você tem que ver se está perto de 1, que é o ideal, tá? Tanto para baixo quanto para cima, e entender os motivos. E aí sim você entrar sabendo que realmente não, paguei um pouco a mais, mas ainda tem um potencial acima, né? Ou não, paguei a mais, mas está super justo pelo que ele está entregando, pela localização. E por último, para a gente finalizar, eu vou trazer também a gestão, a equipe. Então, além de tudo isso que eu falei, que está mais focado para o empreendimento, para o imóvel físico, né, você tem que também entrar na gestora, né, na empresa que vai gerir todo o patrimônio, que vai fazer a escolha dos imóveis e ver se ela já está, né, há um tempo na área, se ela tem outros fundos de investimento, né, qual que é o comportamento dos fundos que ela tem ao longo dos anos. Não pegue uma janela aí de um ano, né, tente observar numa janela aí de 5, 10 anos, tenta ver como é que foi o comportamento em crise também, né, se os dividendos estão sendo constantes, ou se é tudo muito volátil naquele fundo. Tá? Uma outra coisa que eu sei que vocês gostam aí é o dividend yield. Né? Eu não comentei aqui, porque eu sei que vocês provavelmente já vão utilizar, mas o dividend yield é uma outra métrica também bem legal que tem a ver com, né, essa parte da distribuição dos aluguéis. Né? Então, para quem está buscando renda passiva, o dividend yield também é um negócio bem legal. E aí, entrando no site da gestora, que você vai ver o objetivo, quem é a equipe, quais são os projetos, né, quais são as regiões que eles investem, né, o que eles buscam. Né, eles buscam empresas, eles buscam galpões logísticos, né, eles tentam focar mais em capital, ou eles tentam focar mais, né, no norte, no sul, no interior, né, por que eles investem assim. Lá tem vários relatórios, tem a carta do gestor, que geralmente ele explica, né, o que está acontecendo, a opinião dele. Então, todo esse, né, agrupamento de indicadores, de conceitos que eu trouxe para você, vai com certeza te ajudar a escolher fundos de uma forma mais consciente e você vai com certeza ter bons retornos. A outra coisa, pessoal, né, eu não passei nesse vídeo, né, de 20 minutos, 30 minutos, não sei quanto tempo eu já estou aqui, mas eu não passei tudo que você precisa saber sobre fundos imobiliários de tijolo, nem te passei todos os critérios, tudo que você tem que analisar, tá? Isso é muito pessoal, né? Conforme você vai estudando cada vez mais, você vai incrementando sua análise, né? Fique à vontade para você utilizar os que eu comentei aqui, ou não utilizar, ou utilizar todos e ainda
colocar mais alguns que eu não citei. Então, assim, foi só um apanhado, um resumo, né? Eu sei que vocês me pediram muito na rede social, por isso que eu acabei fazendo esse vídeo, tá? E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E já comenta aqui embaixo se vocês investem em fundo imobiliário. Se investem em fundo imobiliário, é de tijolo, é de papel, é FOF, né? Ou você nem sabia que tinha essa divisão. Comenta um pouquinho aqui embaixo. E também, se gostou do conteúdo, não esquece de clicar em curtir, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo e me siga também no Instagram, porque lá eu faço postagens diárias sobre educação financeira e investimento. E eu gostaria de agradecer a sua presença até aqui e até o próximo vídeo.